Queridos irmãos e irmãs aqui presentes na Catedral, irmãos e irmãs que nos acompanham pelas transmissões que são feitas desta nossa solene celebração da Paixão do Senhor, a Sexta-feira Santa. Nós, antes de tudo, precisamos assim acolher amorosamente a palavra que o Senhor nos dirigiu neste dia. A primeira leitura é um trecho clássico da literatura bíblica e especialmente um texto que se refere ao Messias, aquele que Deus tinha prometido para salvar o seu povo. Esse texto foi escrito muitos séculos antes da vinda de Jesus, pelo menos 600 anos antes de Cristo, antes da vinda de Jesus. E este texto narra, até com detalhes pequenos, fatos, acontecimentos que se realizaram na pessoa de Jesus. É o anúncio daquele servo de Deus. O profeta usa a expressão servo sofredor, ou seja, aquele que, de certa forma, catalisa, atrai para si toda a espécie de mal, de pecado, de ofensa, de agressão. Tudo isso, de certa forma, se concentra sobre a pessoa deste servo. Assim como os judeus tinham as oferendas de animais que se ofereciam no templo para aplacar a ira de Deus para com o pecado do seu povo, este servo sofredor é este cordeiro sobre o qual cai toda a insídia, toda a maldade do pecado humano. E este texto é colocado exatamente na Sexta-feira Santa para nos fazer entender que o anúncio deste servo de Deus se realiza na pessoa de Jesus. De certa forma, nosso Senhor, na sua cruz, na sua paixão, na sua cruz, na sua morte, assume a postura, a atitude deste servo. Ele acolhe em si toda a injúria, todo o sofrimento humano. Não é à toa que nós sempre temos nas igrejas, isso pode até parecer assim como um refrão repetido, mas temos nas nossas igrejas a cruz, porque a Semana Santa, o nosso olhar, o olhar da nossa fé, que espera a ressurreição do Senhor, naturalmente que sim, na vigília da Páscoa, mas a ressurreição somente acontece a partir da entrega generosa de Jesus na cruz. E por isso que nas nossas igrejas, como dizia, nós sempre temos a presença da cruz. E devemos ter a presença da cruz. E não temos que ter medo de olhar para a cruz. A cruz, muitas vezes, ela é causa de injúria, ela é causa de sofrimento. Qualquer um de nós é sensível ao sofrimento, é sensível a essas realidades que afligem, afetam as nossas pessoas, seja uma enfermidade, seja uma incompreensão, enfim, essas coisas que tantas e tantas vezes nós nos vemos assim envolvidos por situações de sofrimento, situações difíceis na nossa vida. Cada um de nós tem neste mundo os seus passos, a sua estrada, e nós sabemos que a estrada da vida humana nem sempre é feita de dias de sol, de claridade, de luminosidade. Quantos de nós já sabe muito bem, já aprendeu muito bem na vida os momentos escuros, os momentos difíceis da vida. E tudo isso para nós não deve ser razão nem motivo de dramatização da nossa vida, de nos sentirmos coitados ou diminuídos naquilo que somos, porque somos filhos de Deus. E por isso a cruz é sempre colocada nas nossas igrejas.
E eu quero fazer esse desafio a você, querido irmão, querida irmã. Vejo aqui famílias inteiras aqui reunidas. Aliás, essa é uma das grandes riquezas nossas. Não tenha também medo de ter na sua casa o sinal da cruz. Hoje a moda, as novidades, até muitas vezes da estética, da arquitetura, da beleza dos interiores de casa, essa moda é uma moda pagã, paganizada. O elemento religioso parece que não tem importância mais no mundo. E custa muitas vezes para uma família ter na sua sala ou em qualquer lugar que seja a sua cruz, a cruz da família. Esta cruz que nós sempre quando vimos a igreja, nos deparamos com ela, especialmente na nossa catedral, de uma forma dramática. A cena do Calvário que é estampada, que é colocada à parede da catedral, atrai pela beleza, atrai digamos assim, pelo valor artístico daquilo que se faz. Mas esta cruz é muito mais do que isso. Esta cruz é a cruz de Jesus e é a cruz de cada um de nós, queridos irmãos. Que quando entramos na catedral, olhamos para esta cruz, lembramos do sofrimento de Jesus, mas também lembramos da nossa cruz de cada dia. E quanto ela pesa, e quanto ela é difícil de ser carregada. Não foi só Jesus que experimentou o peso da cruz, nós também experimentamos isso na vida. E o segredo está em unir este peso, muitas vezes desumano, que recai sobre nós, com a cruz de Jesus. Nosso Senhor teve ao seu lado, quando estava indo para o Calvário, um homem que o ajudou a carregar a cruz, chamado Cirineu. Cirineu, na verdade, era o nome da cidade de onde ele vinha, Simão Cirineu. Alguém conhecido da comunidade cristã, porque foi citado no Evangelho, inclusive com o nome dos seus filhos, que eram pessoas conhecidas na comunidade primitiva. Pois bem, ele ajudou Jesus a carregar a cruz. Hoje, queridos irmãos, é Jesus quem carrega a cruz conosco. É o Senhor quem vai levando no dia a dia conosco, nos dando força, nos dando coragem para enfrentarmos as dificuldades, os sofrimentos da vida. E esta primeira leitura, assim de certa forma, nos recorda aquilo que o Senhor passou. Isso não foi fruto da raiva humana momentânea, da violência, seja dos romanos, seja dos judeus. Muitas vezes nós também corremos o sério risco de querer encontrar responsáveis pela morte de Jesus. Quem foi que matou Jesus, afinal de contas? Durante séculos, os judeus foram acusados de serem os causadores da morte de Jesus. Isso, em alguns lugares, se transformou até numa perseguição desumana para com o povo. Pela ideia de que era um povo maldito, por ter condenado Jesus à morte, por ter levado Jesus à morte. Depois, os romanos, até porque acolheram a fé no início da vida da igreja, se isentaram, digamos assim, da responsabilidade. Fizeram como Pilatos fez na paixão, lavou as mãos. Roma se transformou na sede da fé cristã. Portanto, não se fala muito da responsabilidade dos romanos. Mas este pensamento é um pensamento inútil. Os responsáveis pela morte de Jesus somos nós, cada um de nós. É a humanidade inteira e cada pessoa da humanidade que se vê envolvida na sua vida pela realidade do pecado, da desobediência a Deus. Por isso a segunda leitura, no texto que nós escutamos, na segunda leitura de hoje, nos fala daquilo que salvou a humanidade. Quem salvou a humanidade foi Jesus na cruz.
Mas na verdade, Jesus foi colocado na cruz por uma única razão: para obedecer ao desígnio de salvação do Pai. O primeiro pecado humano foi o pecado de desobediência. Os nossos primeiros pais, como a Sagrada Escritura nos conta de forma naturalmente, a Bíblia não é um livro de história, nem de história natural e nem de história universal. A Bíblia é um livro que traz uma mensagem de salvação. E naturalmente que muitas coisas da Sagrada Escritura, no que se refere até à ciência e à história humana, são autenticamente verdadeiras, sem dúvida. Mas quando fala dos inícios, dos princípios da humanidade, o que interessa saber é que na raiz da nossa vida existe uma desobediência. Por isso o pecado de Adão e Eva é chamado de pecado original. Original no sentido de que ele é a origem, é a raiz. E esta raiz está presente em cada um de nós na nossa vida. Aquilo que a igreja tradicionalmente chamava, os mais antigos aqui devem ter escutado o Monsenhor Vitor Batistella, e depois Dom João Halfman, Dom Bruno e Dom Zeno, todos eles falarem da concupiscência. Ou seja, esta tendência que todos nós temos para o pecado, para a desobediência a Deus. É mais fácil desobedecer a Deus do que obedecer. E a nossa natureza humana, ela é propensa ao mais fácil, a fazer aquilo que é o mais agradável no momento. Todos nós somos assim. E por isso é que o que salvou a humanidade da desobediência, que está enraizada em nós, foi a obediência de Jesus. O sim que Jesus disse a Deus, diante de todo o não que a humanidade, desde a sua origem, tinha já dito a Deus. Em Jesus, nós aprendemos também a dizer sim a Deus. Por isso, na noite de amanhã, na vigília da Páscoa, nós vamos celebrar a rainha de todas as noites na vida da igreja, que é a noite pascal, a noite do batismo. É a abençoada água batismal, porque foi pelo batismo que nós fomos regenerados para a vida eterna. E pelo batismo nós nos tornamos capazes de obedecer a Deus nosso Pai. E depois nós escutamos este longo relato da paixão de São João. Quando chegamos na igreja na Sexta-feira Santa e pegamos o folhetinho da celebração e olhamos, damos uma olhadinha no folheto, como se costuma fazer, e vemos as 3, 4 páginas da paixão de Cristo, digamos, pensamos, é hoje, vai demorar, porque é longo o texto da paixão, longo o texto, mas podia ser resumido tudo. Queridos irmãos, o amor de Jesus não permite reduzir esse texto. O texto da paixão de São João, que é o mais longo, é proclamado, é lido nesta celebração, exatamente para que nós tenhamos consciência deste processo da salvação, que teve o ponto alto, o cume, na entrega de Jesus na cruz. Aí está a nossa história, aí está a nossa vida, porque aí está Jesus, aí está as traições dos judeus, que também são as nossas traições, a raiva contra Jesus, que também às vezes são as nossas raivas. Ah não, mas eu não tenho raiva de Jesus. Sim, mas tenho às vezes raiva de uma pessoa que Jesus colocou na minha vida para amar, não para ter raiva, não para odiar. Aí está a violência que Jesus sofreu no seu corpo santíssimo, sagrado, através das injúrias, das infâmias, das mentiras, das calúnias, das atitudes de agressividade, tapas, cusparadas, empurrões, coroa de espinho,
o bastão, a cana que foi colocada na mão de Jesus para representar um cetro real, que o evangelista diz que se batia com esta cana na cabeça de Jesus. Esta realidade do sofrimento físico. Mas nós entendemos, o pior de tudo, queridos irmãos, não é o sofrimento físico. O pior de tudo é o sofrimento moral, é o abandono. Quantos de nós já teve a graça e a caridade de acompanhar alguém na sua morte? Um familiar, a mãe, o pai, o avô, seja lá quem for, até às vezes, infelizmente, até um filho, uma filha, que coisa triste isso. E nós percebemos que aquele momento dramático na vida de uma pessoa, em que a pessoa está deixando deste mundo, aquele momento que é importante é sentir o carinho, o afeto, é estar ali alguém que o ama, alguém que lhe dirija palavras de conforto, de fé. Isso é a morte que qualquer um de nós deseja. Morrer amparado por alguém, especialmente por quem nos ama, por quem cuida de nós. E olhe para a cruz e veja a realidade da morte de Jesus, que é coisa terrível. Na hora da morte, nos últimos momentos aqui nesta terra, Jesus sendo injuriado, sendo agredido, xingado, desafiado. Se você é o Filho de Deus, por que você não desce da cruz? Desce e nós vamos acreditar em você. Ou seja, um ambiente hostil, de gente violenta, de gente que vociferava, uma morte horrível. Horrível. Especialmente pelo abandono. E se tudo isso, queridos irmãos, pode nos entristecer e pode nos assustar, o maior sofrimento de Jesus não foi esse. O maior sofrimento de Jesus é o pecado da humanidade, é o pecado de cada um de nós. É o fato de que nós muitas vezes preferimos o caminho mais fácil. E me parece muito importante relembrar neste dia, como muitas vezes hoje a humanidade, e nós corremos o risco de absorver esta mentalidade que domina o mundo. É mais fácil escolher o caminho das coisas menos trabalhosas. O casal que começa a se desentender, o mais fácil é se separar. Ah, mas eu tenho direito. Ah, mas eu não me respeita. Ah, mas temos inúmeras razões, que são razões humanas, válidas, sem dúvida. Olhe para a cruz. Os filhos. Aqui há muitos jovens que são a alegria dos seus pais. Penso que nenhum de vocês, queridos jovens, adolescentes e crianças que estão aqui, alguns são muito pequenininhos, não vão responder ainda por isso, mas penso que você não tenha dúvida do amor do teu pai e da tua mãe por você. Penso que você seja capaz de entender quanto sacrifício este homem e esta mulher fizeram por você. Quantas renúncias na vida, de coisas que eles até tinham direito, eles renunciaram por você. Olhe para a cruz. Veja como muitas vezes a nossa resposta é a resposta do egoísmo. A resposta do pensar só em si, não pensar nos outros. A resposta da agressividade, do mudismo, que não fala, que não se expressa, que não demonstra carinho, que não é capaz de um sacrifício sequer, por quem talvez tenha dado a vida inteira, está dando a vida inteira por você. A cruz do enfermo, do idoso. Aqui há tantos idosos. Quantas vezes nós aqui entre os padres conversamos sobre isso? Quantas vezes nas confissões
das pessoas idosas, o que mais pesa não é o pecado, é o abandono, é o desprezo, é o fato de que se marca com excessiva rigidez o fato de que o idoso não produz mais, não tem mais nada para oferecer, já fez a parte dele. Olhe para a cruz, querido idoso, querida idosa. Olhe para Jesus, que também se sentiu abandonado, que também foi abandonado na cruz. A cruz de Jesus faz parte da nossa vida. Ela é integrante da nossa vida. Por isso, quando nós somos batizados, a primeira cerimônia que acontece no batismo, antes de qualquer outra coisa, é o sinal da cruz, na fronte da pessoa. A marca da cruz de Cristo é marca de salvação, sem dúvida. Mas é também marca do que será a vida cristã daí para frente. Uma vida de luta, de esforço, uma vida exigente. O ser cristão hoje é muito exigente. Muito exigente, queridos irmãos. Você sair da tua casa no domingo para vir à missa, isso é muito exigente. A maioria dos católicos não faz mais isso. A tendência já foi para o lado do comodismo em relação a esta questão. Não precisa. Eu rezo em casa. E nós sabemos que isso é incoerente, porque quando você veio batizar o teu filho, você não batizou em casa, na pia de casa. Você trouxe a igreja. Você sabe que a igreja tem os sinais da salvação para entregar à tua família, aos teus filhos e a você também. Olhemos para a cruz de Jesus. A Sexta-feira Santa, nós podemos vivê-la de duas maneiras. De uma maneira sentimental, nos emocionando com a cruz. E muitas vezes as pessoas choram até diante da cruz, especialmente quando se coloca a imagem do Senhor morto. Isso chama o nosso coração, naturalmente que assim, nós somos humanos, temos sentimentos. Mas esta seria uma maneira imperfeita de viver a Sexta-feira Santa. A maneira perfeita é olhar para Jesus na cruz e ver o que Ele fez por nós e dizer: eu não posso não ser generoso, não ser generosa com Jesus, porque Ele fez isso por mim. Tem mais que eu posso fazer mais do que eu já faço. A Sexta-feira Santa serviria para nós como uma missão de conversão na nossa vida, acolhendo amorosamente esta palavra e principalmente olhando para a cruz. Daqui a alguns instantes a cruz será trazida ao altar para fazermos aquilo que se chama a adoração da cruz. Pode parecer uma idolatria adorar a cruz, adorar o madeiro da cruz. Nós adoramos o mistério da cruz, não a madeira da cruz, mas o mistério da salvação que aconteceu na cruz. Adoramos o Cristo na cruz, porque se não fosse a cruz não haveria redenção, não haveria salvação. Que esta adoração silenciosa, não é possível que cada um venha a fazer a adoração pessoal na cerimônia. Somos muitos, graças a Deus. Não é possível, vamos fazer silenciosamente no nosso lugar. Este momento, querido irmão, querida irmã, olhe para a cruz, olhe para Jesus. Entregue a Ele o que você tem de melhor para entregar, que não são as coisas materiais, não é nem o dízimo que você oferece à tua comunidade, à catedral, à comunidade que você faz parte. Isso tudo é importante, sem dúvida, para manter, mas é secundário. Jesus não quer isso só. Aliás, Ele não precisa disso. Quem precisa somos nós para mantermos a vida da igreja. Jesus quer você.
quer a tua vida, quer o teu compromisso, quer o teu amor, quer a tua missa dominical, quer a tua oração em família, com a tua família. Ah, mas não tenho o costume. Readquira o costume. Quanta gente é corajosa de sair na rua e dizer: venha me bater, venha me pegar, que você vai ver. Quanta gente é corajosa para isso e não tem a coragem de botar o joelho no chão com a família para rezar o terço. É isso que Jesus quer. Você, a tua vida, a tua alegria, a tua família, o teu sofrimento, a tua cruz de cada dia, que sendo colocada junto à cruz de Jesus, se transforma também em cruz de salvação.